Você já imaginou como seria o universo de Robocop se todas as continuações planejadas tivessem realmente acontecido? Roteiros perdidos, ideias descartadas, sequências sombrias que nunca viram a luz do dia, diretores promissores que abandonaram o projeto e reboots que fracassaram antes mesmo de sair do papel. A verdade é que, por trás da armadura metálica de Alex Murphy, existe uma história secreta de batalhas criativas, disputas de estúdio, reviravoltas de bastidores e projetos engavetados que poderiam ter transformado Robocop em algo completamente diferente do que conhecemos hoje. E se eu te dissesse que a continuação ignorada do primeiro filme era tão ousada que poderia ter redefinido toda a ficção científica dos anos 90? Ou que Robocop Returns quase foi dirigido por um dos cineastas mais visionários da atualidade, mas tudo desmoronou no último minuto? Hoje, você vai descobrir tudo o que deveria ter acontecido, mas nunca aconteceu, na tumultuada saga das continuações canceladas de Robocop. A história por trás das sequências perdidas de Robocop começa, na verdade, no enorme impacto que o primeiro filme causou em 1987. Paul Verhoeven não criou apenas um filme, criou um manifesto. Robocop foi uma crítica satírica feroz à sociedade corporativa, à violência na mídia, ao consumismo desenfreado e à militarização da polícia, tudo isso embalado por ação explosiva e efeitos práticos que deixaram uma marca permanente na cultura pop. O sucesso foi tão grande que a Orion Pictures imediatamente ordenou uma sequência. Mas o que quase ninguém sabe é que o plano original para Robocop 2 seria completamente diferente. Logo após o lançamento do primeiro filme, os roteiristas Edward Neumeier e Michael Miner começaram a trabalhar em um roteiro chamado Robocop 2, The Corporate Wars. Esse roteiro ignorava totalmente o caminho mais comercial e seguro que o estúdio queria. Era uma continuação brutal, filosófica, complexa e ainda mais crítica do que o primeiro filme. A história colocava Murphy em um futuro radicalmente distópico, ainda mais dominado pela OCP, que agora controlava grandes estruturas globais. Em determinado momento, ele até seria transportado para um futuro alternativo dentro de uma realidade ainda mais corporativa, explorando temas como manipulação política, controle de massas, privacidade e a total imersão humana na tecnologia. O filme seria tão ousado que chegava perto do surrealismo, mas era tarde demais. A Orion queria algo mais vendável, mais direto e, acima de tudo, mais rápido. O estúdio rejeitou completamente a proposta, arquivou o roteiro e decidiu seguir por outro caminho. Frank Miller, autor dos quadrinhos de O Cavaleiro das Trevas e Demolidor, foi então chamado para escrever Robocop 2. Ele entregou um roteiro gigantesco, complexo, cheio de personagens e subtramas, muito mais violento e muito mais crítico, e novamente o estúdio cortou praticamente tudo. O filme que conhecemos de 1990 é uma sombra do que poderia ter sido. Miller ficaria tão frustrado com as interferências do estúdio que mais tarde adaptaria seus roteiros originais em forma de graphic novels, revelando ao mundo o que Robocop 2 quase foi. Mas enquanto Robocop 2 ainda tentava capturar um pouco da alma do primeiro filme, a franquia tomou um rumo totalmente diferente em 1993 com Robocop 3. Dessa vez, sem Peter Weller, sem Verhoeven e com menos orçamento, o filme tentou se tornar mais família, diminuindo a violência e suavizando o tom, uma decisão tomada para atrair um público mais jovem e vender mais brinquedos. O resultado foi desastroso. A crítica destruiu o filme, o público rejeitou e a franquia Robocop praticamente morreu ali. Mas o que poucos sabem é que, nos bastidores, a MGM e a Orion passaram anos tentando criar novos caminhos para o personagem. Várias ideias de sequências e reboots circularam pelos estúdios ao longo das décadas, mas todas, sem exceção, acabaram abandonadas. Houve tentativas nos anos 90, 2000 e até nos anos 2010. Nos anos 2000, logo após o sucesso de filmes como Homem-Aranha e X-Men, a MGM iniciou discussões para um reboot total de Robocop. A ideia era trazer um tom mais sério, mais realista, inspirado em filmes de guerra e dramas políticos. O foco seria mostrar a origem de Alex Murphy com muito mais profundidade, explorando sua vida pessoal, seu trauma e sua transformação em máquina de maneira mais pesada e emocional. Mas nada avançou. Os orçamentos eram considerados altos demais, e a MGM enfrentava dificuldades financeiras na época. E para completar, o diretor escolhido inicialmente era ninguém menos que Neil Blomkamp, conhecido por Distrito 9, Elysium e Chappie. Blomkamp era considerado por muitos o nome ideal. Ele possui um estilo agressivo, realista e é especialista em ficção científica com crítica social.
exatamente o DNA do filme de 1987. Ele chegou a comentar que queria filmar Robocop Returns como se fosse uma continuação direta do primeiro filme, mantendo até a estética visual dos anos 80, com efeitos práticos, stop motion e um visual sujo, industrial e brutal. Os fãs foram à loucura. Mas como sempre acontece com Robocop, o sonho durou pouco. Blomkamp acabou deixando o projeto devido a conflitos de agenda. Logo em seguida, o filme foi passado adiante para o diretor Abe Forsyth e desde então praticamente não houve mais notícias concretas. O projeto não foi oficialmente cancelado, mas está adormecido, engavetado, sem previsão. A MGM, agora adquirida pela Amazon, pode estar reavaliando toda a estratégia para franquias antigas. E mais uma vez, Robocop segue preso em seu ciclo eterno de possibilidades não realizadas. É impressionante pensar que, ao longo de mais de 3 décadas, Robocop teve pelo menos 5 sequências descartadas, 3 reboots cancelados, 2 roteiros originais rejeitados e um filme que quase trouxe de volta o tom do clássico, mas que acabou paralisado no limbo criativo de Hollywood. É como se o próprio Alex Murphy estivesse preso em uma sala escura, aguardando que alguém finalmente lhe desse o comando para retomar a missão. A verdade é que Robocop nunca conseguiu se libertar da sombra do primeiro filme. Todas as tentativas de continuar a história fracassaram porque nenhum estúdio permitiu que o espírito original, a violência satírica, a crítica social, a mistura de drama humano com exagero estilizado, surgisse novamente com força. Verhoeven era único, Neumayer e Miner eram únicos. E talvez Robocop Returns seja a última chance de trazer de volta o que fez Robocop ser Robocop. Um espelho brutal da sociedade, escondido atrás de uma armadura metálica, mostrando que a verdadeira luta não é contra criminosos armados, mas contra o sistema que fabrica esses criminosos. E enquanto a Amazon decide o futuro do personagem, resta aos fãs imaginar como teria sido Robocop 2, The Corporate Wars, como teria sido o filme de Blomkamp, como teria sido um retorno às ruas sombrias de Detroit. Talvez, em algum momento, essas ideias sejam revisitadas. Talvez Murphy volte, talvez a história seja finalmente contada. Mas por enquanto, tudo o que nos resta são os filmes que poderiam ter existido. Será que um dia vamos ver alguma continuação ou reboot de Robocop? Só nos resta esperar e torcer. Mas como vimos aqui, teve várias oportunidades de seguir um caminho diferente. Mas como sempre, os executivos dos estúdios tomam escolhas duvidosas. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado sempre pelo seu tempo e até o próximo vídeo.